Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada a você que escolhe nos assistir nessa faixa de horário e faz essa escolha muito porque a gente aprende tanto aqui todos os dias, né? No dia de hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre ronco e apneia do sono, maneiras de fazer o tratamento. Aproveita a oportunidade para participar através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit. No Facebook é Hit TV Oficial e o nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Dá para acompanhar a programação ao vivo em tempo real através dessa plataforma. E depois de cada programa, os vídeos ficam disponíveis, que é para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais, espero a sua participação sobre o programa de hoje. É só me mandar uma mensagem lá, inbox. E também sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Com o meu nome, você me encontra no Instagram, é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rogério Pavan, fala conosco sobre ronco e apneia do sono. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Alegria toda minha em poder estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente aprendeu aqui com o seu público. É um prazer enorme. Muito legal. E olha só, começar pelo ronco, depois a gente fala da apneia do sono e tá muito... os temas estão muito conectados, né? Mas você vê que curioso, né? Tem jovem que deixa de viajar com os amigos porque ronca e aí vai sofrer bullying dos amigos, né? Então vai virar alvo aí de chacota, não viaja. Nem aquela sonequinha, sabe? Depois do almoço, a pessoa se sente muito constrangida. É assim também depois do casamento. Tem casais que dormem em quartos separados por conta do ronco, né? Então, olha o prejuízo aí para o matrimônio, né? Então, como são assuntos importantes e delicados muitas vezes, né? Com toda certeza, com toda certeza. Isso que você falou dessa questão social do ronco é algo muito importante. No Reino Unido, o índice de separação por causa de ronco é bastante alto, né? Parece que compõe 40% das separações dos casais no Reino Unido são causadas pelo ronco. Então, quer dizer, alguns países, culturas diferentes, acabam tendo reações diferentes, né? Então, o ronco, ele tem também esse fator social, mas é um problema muito grave de saúde. Perfeito. Então, o que leva as pessoas, às vezes, a buscarem o tratamento é o constrangimento social. Verdade. Mal sabem elas que existem riscos, então, também, né? Que tá tudo muito... Porque, imagina, por que acontece o ronco? Vamos entender, então, doutor. Por que esse barulho acontece e quais são os principais fatores de risco? Porque tem muita gente que muda alguns hábitos, muda a vida, perde peso... E aí para de roncar, hein? Você fala, resolveu o problema, né? Vamos entender, então, o que é o ronco? Por que faz aquele barulho? E depois a gente fala das faixas etárias também do acometimento. Com certeza. Bom, vamos lá. Ronco, a gente pode entender da seguinte forma. É o som que o corpo produz quando o ar não consegue passar com facilidade na veia respiratória. Eu sou muito determinado em buscar entender as causas dos problemas, porque eu penso que se nós não soubermos e entendermos o que provoca aquele problema, nós vamos só remediar, né? Então, temos que entender de onde surgiu o problema. Bom, então, se você tem aqui o nosso som, a nossa voz, está sendo propagada através de um alto-falante que está no celular das pessoas, que está na TV das pessoas. O que o alto-falante faz? Ele vibra. Então, o ar, quando passa e encontra uma obstrução, ele vibra. E aí sai o som do ronco. Então, quanto maior a intensidade do ronco, maior é a dificuldade que o ar tem de passar. Tá? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Partindo daí, nós temos que pensar, e o que está obstruindo e por que está obstruindo? Né? Aí nós vamos buscar entender. Então, muito se fala do seguinte, é porque eu tenho desvio de septo. É uma obstrução.
É porque a minha filha, o meu filho tem adenoide. É porque a amígdala está inflamada. É porque a campainha está muito comprida lá atrás na garganta. É porque existe flacidez nos tecidos lá de trás. E aí entra essa questão da flacidez, né? Ah, não, é porque com o passar do tempo o tecido vai ficando flácido e aí ele vibra mesmo. Bom, e porque uma criança de 3, 4, 5 anos ronca? Perfeito. Né? Então, essa busca incessante que nós fizemos de entender as causas é que foi nos guiando para produzir sistemas de tratamento que fossem adequados, né? Essa foi a principal busca. E aí o interessante foi que, por exemplo, de fato, uma criança que tem adenoide, ela tem problemas de ronco. Mas o meu modo de pensar é o seguinte, por quê? E por que surgiu a adenoide? Por que surgiu o desvio do septo? A gente tem que cavar para entender o que está por trás. E aí, quando nós fomos buscar entender por que a adenoide surgiu, aí nós caímos na boca. Adenoide é a carne esponjosa. Carne esponjosa no nariz. O desvio de septo, você falou então que surgiu, né? Então a criança foi avaliada, porque as crianças são avaliadas sempre. Ah, não tem desvio de septo. Por que criou-se um desvio? Esse é o pensamento, né? Isso. Tá. O desvio de septo é mais comum nos adultos, Tá. menos comum nas crianças. Tá. Mas a adenoide é muito comum nas crianças. Muito Garganta comum. inflamada, muito comum nas crianças. Então, veja, quando a gente tem essa linha de busca e pensamento, aí a gente vai querendo saber de fato o que está por trás. E aí vai estar, que nem você falou, por que do desvio do septo? O que acontece? Né? Então, quando nós fomos buscar entender, que assim, o nosso nariz ele tem um buraquinho de um lado, um buraquinho do outro, e tem uma divisória aqui no meio. Quando essa divisória vai mais para um lado, vai mais para o outro, aperta e dificulta o ar passar. Esse é o desvio de septo tradicional. Pode acontecer até por acidente, né? Bateu o nariz ou coisa parecida. Mas o ponto que nós chegamos era que a causa disso tudo era a língua. A língua? A língua. Chocante, né? Demais! Não esperava que pudesse ser a língua. Pois é. E é uma estrutura que ocupa bastante espaço dentro da nossa boca. Exatamente. E está muito relacionado à nossa respiração. Me corrija se eu estiver errado. Tem Por respiração favor. envolvida, a fala também envolvida, né? Dependendo do problema que se tem aí na língua, se fala de jeitos que Tem não são dificuldade adequados. para falar, né? Então, Interessante. essa questão da língua, ela foi o grande achado, a grande descoberta. Na verdade, por que você está entrevistando um dentista para falar sobre ronco? Legal. Essa é a causa. Porque quem que pode trabalhar o espaço da língua? Quem é o melhor profissional para tratar o espaço da língua? O dentista. O dentista. Então, veja, isso mudou para a gente quando nós descobrimos que a arcada dentária ela era responsável pela condição respiratória. Então, veja, não é que a língua é grande. Existem raros casos na literatura que você pode encontrar, literatura científica, que vai mostrar pacientes que têm a língua grande, mas são raros, casos específicos. Na média das pessoas, ninguém tem a língua grande. Claro, tem alguém que fala mais do que deveria, mas essa daí a gente não consegue resolver, tá? É maneira de falar também, não é porque a língua é de fato muito grande. Mas eu brinco com o pessoal, falo Legal. que se chegar no consultório e alguém falar que... Se alguém chegar falando, meu marido falou que eu tenho a língua maior do que a boca, mentira. Eu defendo, Tá bom. eu, doutor Rogério Pavan, afirmo, não é verdade. Perfeito. Tá? O que acontece nós apresentamos com muita frequência deficiências no crescimento da estrutura da arcada. Então, olha só, quando a arcada ela não cresce para os lados o que ela deveria crescer, quando ela não cresce para frente o que ela deveria crescer, quando ela não cresce em altura o que deveria crescer, é a mesma coisa a gente dizer que a língua está sendo abraçada e apertada, né? E quando isso acontece, quando a arcada não cresce o que deveria, e essa língua foi espremida, isso acontece nos pequenininhos. Daí o que acontece? A língua é obrigada a recuar para trás e estreitar a passagem do ar. Que interessante Não é? isso. A língua é um músculo. A língua é um músculo. Tá. Como é que a gente faz, então, a nossa parte aí, até mesmo antes dos dentes nascerem, para que a língua possa ter ali o tônus necessário? Porque também tem isso, né? A língua tem que ter tônus
bom. A língua, normalmente, ela tem um tônus bom. Ela, quando acaba se posicionando de formas incorretas, por exemplo, mais para baixo, ou ela pode sair mais para um lado do que para o outro, aí o fonoaudiologista trabalha para regularizar aquilo. Perfeito. Neste caso, nós estamos falando de uma condição onde, em tese, a língua tem o tônus normal, natural, funcional, mas ela não encontra dentro da boca o espaço que ela precisa. Tá, então, claro que aqui tô pensando, aleitamento materno é importante, porque faz todo esse trabalho aí, língua, bochecha, boca e tal. Mas tem uma outra questão, que às vezes mesmo fazendo tudo isso, você vai ter um crescimento da arcada que não é adequado e vai espremer ali a Coitadinha da língua. que tava tudo bem, mas aí o ambiente não ficou tão bom, né? Isso. Tá. Então, você tocou num ponto interessante, porque se a criança mama no peito, primeiro, não pode mamar deitado. Tem que ser de pezinho. Porque deitado, você faz aquela coisa assim, glu, 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 né? Porque você pega uma garrafinha d'água, inclina a sua cabeça e bebe. É difícil de engolir. Então, a criança tem que estar sentadinha diante do peito da mãe e ela vai sugar. A mandíbulazinha, o queixinho dela faz um movimento assim e aí isso ajuda a desenvolver os maxilares. Muitas vezes isso não acontece, vai para uma madeira, por uma razão ou por outra, e aí isso já é o primeiro ponto de comprometimento do crescimento da arcada. Certo. Mas o fim dessa história é que quando a arcada não cresceu, não se desenvolveu o que deveria, a língua ficou apertada, daí ela estreita a passagem do ar e aí começa a dificultar a passagem do ar pelo nariz, que vai desenvolver o desvio de septo, que vai desenvolver a hipertrofia dos cornetos, que vai desenvolver o aumento da tonsila faringiana, que é a adenoide ou carne esponjosa no nariz. Que aí a criança, por exemplo, o ar é para passar aqui e ir para o pulmão. Só que não está passando porque a língua está roubando espaço lá atrás. Aí o corpo daquele indivíduo passa a usar a alternativa respiratória que ele tem. Qual que é? A boca. A boca. Aí, puxa, o ar pela boca começa a agredir as amígdalas. As amígdalas crescem e dificultam ainda mais a passagem do ar. Uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra, né? Por isso que a gente tem que buscar a causa original. Muito legal. Mas para isso, então, a gente começou falando da infância, achei incrível falar sobre isso, porque aí a gente cai numa situação que hoje fala-se muito da ida frequente e de rotina, e quando tá tudo bem, a ida da criança ao dentista, desde sempre. Mas a gente ainda tem essa barreira, né? Mas não tá tudo bem. E ainda assim, eu ouvi isso recentemente, outro dia mesmo. Ah, não, mas o dentista do meu filho falou que não precisa voltar. Eu falei, não, mas a minha dentista falou que eu tenho que levar o meu filho a cada 4 meses, porque assim como eu vou a cada 6 meses, para criança o espaço é menor, porque a gente não tem muita certeza ali da limpeza, da escovação, né? Sim. Eu falei, estranho, porque eu fico mais tranquila em levar. Com certeza. E que tá tudo bem. E também sendo avaliado esse desenvolvimento, né? Sim. Então, você tocou num ponto importante. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu recebi 2 pacientezinhos do interior de São Paulo. Tá. Era para consulta para um só. Esses 2 meninos são filhos de médicos. Eles vieram por indicação, um deles roncava. O outro não. Mas esse que roncava passou em consulta, aí eu expliquei essa questão da boca, do desenvolvimento, falei, temos que iniciar um tratamento para ajudar a arcada a desenvolver, crescer, para que ele possa respirar melhor. Muito bem. Só que nisso, o irmão gêmeo ficou enciumado e falou, não, mas eu também quero, eu também quero, eu também quero. Fizemos a consulta dele. E os pais achavam que ele não tinha problema nenhum. Ele tinha os dentinhos de leite, todos os dentinhos alinhadinhos e bonitinhos, um do ladinho do outro. E isso é um problema. Aí uma dica para o seu público aqui. Dente de leite na criança tem que estar separadinho, tem que ter espaço entre eles. Quer dizer que a arcada tem um tamanho bom. Quando os dentes estão todos juntinhos, já é um indício de que a arcada não cresceu. Por que tem que haver espaço entre os dentes de leite? Porque o dente permanente é normalmente o dobro do tamanho do dente de leite. Então é necessário, é necessário que a gente tenha essa condição de espaço
para que o dente possa chegar e nascer. Se ficar com aqueles dentes de leite juntinho, quando vierem os permanentes, vai um todo em cima do outro, faz aquela bagunça, fica tudo amontoado. Muito legal. E aí, desculpa. Por favor, por favor. Esse é um ponto, né? Quer dizer, olha a natureza como é linda. Se o dentinho tá torto, a respiração tá ruim. Olha como uma coisa está encaixada na outra. Legal. Né? Então, legal. As coisas vão se somando, mostrando que assim, o dente torto é um desequilíbrio. Está desalinhado é um desequilíbrio. Que também a respiração é um desequilíbrio. Então, nós temos que buscar e harmonizar todo esse sistema ao mesmo tempo. Quem apoia a língua muito nos dentes da frente, que os dentes vão indo para frente, né? Isso já é uma compensação. Compensação. Se você fosse o seu corpo e você tivesse que escolher em te sufocar ou empurrar o dente. Empurrar o dente. Empurra o dente. Empurra o dente. Né? Vai pra lá. Isso é uma compensação. Legal. É a natureza tentando fazer o melhor que ela pode. Então, ela optou por empurrar o dente para frente e criar um espaçozinho para a língua. Agora, para essa estratégia de você estar vendo que não tem espaço suficiente, que aí um problema, uma situação vai gerar outra, é tratamento ortodôntico já para criança? Ortopédico. É ortopédico, né? Porque aí Isso. você consegue mexer o osso. É fantástico isso, né? Porque quando é adulto e vai resolver, aí não mexe mais osso. Exato. Você faz o ajuste ali só nos dentes. Exatamente. No adulto, Legal. pode-se fazer trabalhos ortopédicos, mas a gente tem limitação. Na criança que está em desenvolvimento, é igual massinha de moldar, né? Fantástico. Você pega, se ela tem, por exemplo, arcada estreitinha, estimula o crescimento lateral, os dentinhos vão se separando, vai criando espaço para os permanentes nascerem e aumenta o espaço para a língua. Aí a língua se posiciona, esses dois garotinhos, os dois iniciaram o tratamento, já um tinha um pouquinho, assim, leve, de um pouco de alergia e tal, os dois não têm, mais ronco, dormem bem, quando ficam gripados, 2, 3 dias saem do quadro normalmente, porque criança pega gripe toda hora, resfriado toda hora, vai para a escolinha, volta já com um monte de bichinho. Eu falo que eles vão mais para trocar bicho do que para aprender, É um Deus porque nos acuda, é uma né? coisa ali doida. Então, a criança, é normal que na escolinha ela acaba sendo muito infectada, receba muitos bichinhos diferentes. Mas o ponto é que o corpo tem que responder rápido. E é o que aconteceu com eles. Hoje eles têm 2, 3 dias, às vezes uma febrinha, pronto, acabou. Não precisa ir para um medicamento mais forte, um antibiótico, porque está respirando bem. Perfeito. Esse tratamento, então, na criança é a partir de que idade? 3 aninhos. 3 já dá para começar a fazer? Isso. É aquela história, nós não estamos preocupados. Eu já comecei com 2 anos e meio. Né? Mas é assim... indicação, né? Chegou a criança com indicação de fazer cirurgia de adenoide, de amígdalas, roncando muito, com dificuldade respiratória. Aí a gente tem que ver se tem a estrutura de arcada. Eu preciso ter todos os dentinhos de leite na boca. São 20 dentinhos. Conseguiu reverter? Essa criança não operou? Não. Eu tenho centenas de casos assim. Fantástico, fantástico. Porque a gente encontrou a causa. Mas isso que a gente está compartilhando aqui com o seu público. Só que isso só dá para saber se você leva o seu filho É verdade. no cirurgião dentista. Se você não levar, vai operar, vai ficar bom, mas não vai resolver a causa. Você vai ter outro problema depois. É verdade. Isso aí que entra um tópico importante, né? Vamos lá. A criança começou a roncar. Aí vai, por exemplo, faz a cirurgia de adenoide. Tá. Aí ela começa a ter inflamação da amígdala. Suponhamos que ela vai e faz a cirurgia da amígdala. Ela começa a ter faringite. Muito bem. Aí vem, o corpo vai aumentando a imunidade, vai fortalecendo, cresce um pouquinho, para de ter esses quadros. Muito bem. Aí vai passando o tempo, chega na idade adulta, começa a ter episódios de gripe, resfriado, aí começa a desenvolver sinusite. Aí respira mais para um lado do que para o outro, aí o septo começa a desviar, daí se torna um adulto que ronca. Que incrível pensar que uma coisa de fato vai levando a outra. Exato. A gente tá falando da criança, né? Depois eu vou refazer essa pergunta pro adulto, mas vou focar aqui nas crianças. Lá. Todo ronco na criança é problemático? Porque a gente tem dias que a gente percebe, cada um conhece muito bem o filho que tem, né? Aquele dia que tá mais cansado, que a gente até acha que tudo bem se roncar, porque tem uma
Popularmente se fala, né, tá roncando, ou às vezes nem usa essa palavra, mas está fazendo um barulhinho durante o sono, você fala, meu Deus, como tá cansado. Até para o adulto, para um jovem, né? Todo ronco é problemático? Eu creio que sim. Tá. Então, veja, o início da nossa conversa. O que é o som do ronco? A dificuldade do ar passando. Exatamente. Tá. Então, quando nós estamos cansados, que pegamos no sono, o natural é que a gente tenha uma respiração mais profunda. Ela é mais espaçada e mais profunda. Tanto que, se você observar, você quer saber se a pessoa está acordada ou dormindo, já está de olho fechado, ouça a respiração. Se a respiração estiver profunda, está dormindo. Aquela respiração Mais bem espaçada, calma. Por quê? É nessa hora que o nosso organismo vai puxar o ar e levar oxigênio para as células, né? Se começa a ter um barulhinho nessa hora, já é um indício de que aquela passagem está com alguma obstrução. Legal. E isso a gente está falando, me corrija, por favor, porque a gente falou das infecções você tá indo aí. super bem, parece que sabe tudo do assunto. Obrigada. Não, você falou das infecções recorrentes aí das crianças, quando vão para a escola, né? Às vezes tá com um pouquinho de catarro, né? Então tá com um pouco de dificuldade de respirar mesmo, assim, da passagem até pelo nariz. Às vezes tá fazendo barulho pelo nariz para fazer a respiração, a gente lava, tudo, mas durante a noite você não vai acordar a criança para lavar o nariz, porque se a criança tá dormindo, tá tudo bem, né? Pode, por conta de um catarro, de uma infecção, ali, de um quadro pontual, ter esse ronquinho? Ou, Denise, é a dificuldade da passagem do ar, então não é só por conta desse quadro pontual? Excelente pergunta. Veja, você tocou num ponto fundamental. A tese inicial é: ronco é um problema. É uma dificuldade do ar passar e está prejudicando a saúde daquele ser. Mas, neste caso, qual é o agente provocador da obstrução? O catarro. Isso. Perfeito. O catarro, a Respondemos, secreção. então. Encontramos a causa. Exato. Então, sarou e continua roncando. Problema? Isso. Perfeito. Legal. É? E tratar, cuidar certo também, né, doutor? Porque a gente sabe que a criança fica mesmo mais doentinha quando começa aí a vida normal, a vida escolar, né? Tratar direitinho, o médico prescreveu antibiótico, usa todo o tempo que o médico prescreveu, né? Para você ter, de fato, ali, chamar de cura, né? Para você dizer que aquela situação passou. Porque a gente vê, doutor, quadros tão arrastados que parece que a criança, não é que ela ficou boa e pegou de novo, porque é isso que acontece. Não, ela nunca sarou. Aí você perde o parâmetro. Isso. Aí entra nessa ponto que está ligado ao sistema respiratório, que é a imunidade. Vamos lá. Você tocou num ponto. O antibiótico foi prescrito para 7 dias, a mãe deu 3, deu uma melhorada, largou. Meu Deus. Aí cria resistência para o bichinho lá e o quadro vem pior, né? Aí tem que usar um antibiótico mais forte. Isso não é o ideal, com certeza. Mas nós recebemos muitos casos, por exemplo, de crianças que fazem uso de um antibiótico por 10 dias, não resolve o quadro, aí depois entra para um segundo tipo de antibiótico, continua com problema, melhora um pouco, vai embora e não sai daquele quadro. Aí nós estamos com um problema de imunidade. A imunidade pode estar associada, por exemplo, a criança só come farinha ou farináceos ou coisa parecida. A nutrição dela é ruim, ela não come nenhum alimento que seja nutritivo. Então, o corpo pode estar desnutrido e isso predispor ele a um quadro de imunidade baixa. Mas o principal agente desse contexto é o fluxo respiratório. Olha só que legal. Quando o ar passa direitinho pelo nariz e ele passa no fluxo normal, ele já limpa essa via. Então, ele já faz o papel de limpeza. Ao mesmo tempo que os cílios que tem dentro do nariz limpam o ar também limpa essa via e leva qualquer secreção ou coisa para o caminho para que ela seja eliminada, né? Daquela secreção normal que o corpo produz. É um sistema perfeito. Maravilhoso. Então, se ele está desequilibrado, tem que entender o porquê, né? E aí, se o corpo não está levando para dentro do pulmão e para a distribuição geral o ar que ele precisa, então a imunidade da criança cai. Vamos pensar do seguinte: infelizmente ou felizmente, o mundo precisa de dinheiro para funcionar, né?
Então, se você vai ao supermercado, você fala assim, olha, eu trouxe muito amor e muito carinho para todos vocês, eu preciso levar esse carrinho lotado de compra, eles não vão te entregar, né? Precisa ter pelo menos um cartão de crédito ou débito para você levar a compra, ou seja, dinheiro. E qual que é o principal dinheiro do nosso corpo? É o oxigênio. Então, quando você respira bem, o seu corpo tem condições de executar a manutenção necessária. Aí o sistema imunológico se fortalece. É a mesma coisa para o Covid, tá? Ou para qualquer outro quadro infeccioso. Então, frequentemente a gente pega essas crianças que ficam gripadas e serve para os adultos também. Serve. Fica resfriado, gripado com recorrência. Imunidade está desequilibrada. Se os outros aspectos também, o emocional é um dos fatores, está muito tenso, nervoso no caso dos adultos, aí está mais propenso a ter quadros desse tipo. Mas você trabalha um dos fatores, que é a parte respiratória, a imunidade se fortalece e pronto, ele deixa de ter os quadros recorrentes. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala mais sobre essa questão de respirar melhor e também quero entender um pouco mais e abordar essa questão chave, que é ter o dentista como profissional, referência em saúde também, né? Inclusive dessas queixas que se tem, respiratórias, para que possa ser avaliado, né? Como é que eu posso melhorar isso? Deve ter paciente que desmarca a consulta porque está sempre resfriado. Ah, doutora, eu vou desmarcar, mas olha, esse ano você não conseguiu vir, porque toda vez você desmarca, né? Assim com criança também. Sim. E aí essa abordagem, né, que está muito interligada, mas infelizmente, doutor, preciso te falar, não é todo cirurgião dentista que aborda o que a gente está conversando aqui hoje. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já. Nós estamos de volta. Aproveita para mandar sua pergunta sobre ronco e apneia do sono através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o cirurgião dentista Dr. Rogério Pavan. Está explicando tudo aqui para nós. Já vou voltar com a perguntinha do público. Pergunta do público para começar esse que é o nosso segundo bloco do Consulta ao Doutor. A Marlene, de Contagem, em Minas Gerais. Boa tarde, doutor Rogério e Denise. Boa tarde, querida. Boa tarde. Ronco muito. Já fiz o exame, não tenho apneia. O que pode ser? Obrigada. Obrigada, Marlene. De que exame será que ela está falando, doutor? Polissonografia. Legal. Tá? Polissonografia é um exame que você dorme numa clínica ou eles montam o equipamento na casa da pessoa e vão monitorar o sono dela. E aí, então, por exemplo, ronca muito, não tem apneia. Então, esses são os estágios iniciais do problema, porque o roncador vai evoluindo para uma questão de apneia, passo a passo. Vamos lá. O que nós aprendemos ao longo desses mais de 30 anos trabalhando com isso? Ronco é um estreitamento da passagem do ar. A apneia é um estreitamento maior, né? Então, a classificação, a gente percebeu que o roncador, em geral, ele respira 30% menos do que ele deveria respirar. Isso é ruim. Bom, oxigena menos o corpo todo, né? Na situação de hipoapneia, que é uma situação intermediária, ele está respirando cerca de 50% ou menos. E na apneia, é uma obstrução de 90% ou mais da via respiratória. Tá. Então, o roncador é aquele sujeito que ele acorda com a garganta irritada, às vezes até sai um pouco de sangue, mas não é tão comum. Mas ele acorda com a boca seca, porque não está conseguindo respirar pelo nariz. Tem mais mau hálito? Pode ter mau hálito também, mas não é todo o caso em si, mas pode ter sim. Mas esse quadro, ele vai se desenvolvendo, né? Ele começa no ronco e pode gradativamente ir evoluindo. Então pensa, se você tem uma conta que você esqueceu de pagar faz 1 ano, os juros dela tá correndo. Quando você pega, você fala, uau, nossa, né? Não é mais o que pega ela e põe na gaveta. Perfeito. E pega daqui 10 anos. Então, o problema tá maior. O problema tá maior. Assim é o seu corpo, assim é o meu corpo. Se a nossa respiração já tá avisando, olha, o ar não tá passando direito aqui. E o ronco é um alarme que o corpo soa pedindo, me ajuda, né? Então, ele soa e diz, estou precisando de ajuda.
E aí, se a pessoa não encontra o caminho certo, ela não resolve o problema do ronco e depois vai evoluir, vai começar a ter apneia, vai começar a ter dificuldades respiratórias e vai agravando o quadro. Vou pegar o exemplo da nossa telespectadora só para a gente ter um norte aqui, mas óbvio, não estou falando exatamente do caso dela. Ela falou que fez, então, o exame de polissonografia e aí ela ronca muito, mas não tem apneia. Para fazer esse exame de polissonografia, então, são colocados muitos eletrodos e tal. Não deve ser, nunca fiz, mas não deve ser a coisa mais confortável. Mesmo se você fizer na sua casa, como é possível em alguns serviços, né? Levar ali o equipamento, mas na maioria das vezes é você que vai até um lugar. Então, além de tudo, você dorme fora de casa, não está confortável, você sabe o que você está fazendo ali. Então, pode ser que você não tenha, de fato, uma fidelidade ali no seu sono, né? Se alguém observa, porque a apneia, eu imagino que se alguém está do lado, a pessoa consiga perceber. Talvez a própria pessoa não perceba, queria que você falasse sobre isso. Vale levar essa informação? Então, olha, no exame não deu, mas meu marido diz que acontece. Vale essa informação? Porque você falou da obstrução, né? Olha, tem gente que tem episódio de apneia que... Quem está do lado fica muito aflito, porque, de fato, a pessoa acorda meio engasgada porque parou de respirar. É exatamente isso. Dá uma sensação de que a pessoa está se sufocando, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que um ponto interessante é assim, como que a pessoa sabe se ela ronca, por exemplo? Então, mora sozinha. Tem muitas pessoas que moram sozinha. Perfeito. Então, é aquela situação, boca seca, garganta irritada, né? São alguns dos indícios de que a pessoa está roncando. Agora, como saber se tem apneia? Tem alguém do lado e fala, nossa, você parou de respirar. Depois você puxou o ar assustado. E a pessoa não sabe na maioria das vezes. Mas, às vezes, o próprio paciente começa a contar assim, nossa, eu acordei com o meu próprio ronco. Não acordou, é uma apneia. Ele teve uma obstrução da via, aí ele puxa e ele desperta, porque ele ficou um tempo sem respirar. E isso, às vezes, passa de 1 minuto. Mas e os sintomas? Né? Quais são os sintomas que a pessoa pode observar? Dores de cabeça na madrugada. Ou logo pela manhã. Levantar para urinar na madrugada. Fazer xixi na madrugada? Não é bom. Né? Quer dizer que o fluxo respiratório não está funcionando direitinho. Daí acorda de manhã indisposto, cansado. Fala assim, nossa, parece que eu carreguei pedra a noite inteira, estou acabado. Esses são os sintomas de apneia. Perfeito. Durante o dia, a memória fica fraca, não consegue se concentrar direito, né? Tem sonolência. Tá no farol, cochila. Perigosíssimo. Tá no cinema, cochila. Encostou, dorme. Não é bom. Então, essa sonolência, isso. Depois ele passa a ter queda de libido, passa a ter uma série de alterações sistêmicas. Sem contar que o ronco sozinho aumenta em 30% a chance de infarto. Sozinho o ronco. Né? Junto com a apneia, esse número se eleva. E depois isso gradativamente vai levando para mal de Alzheimer, Parkinson. Uau. Pode desencadear asma noturna. Asma? É. Como é isso? O paciente, por exemplo, ele vai dormir, acorda com asma. Ele com dificuldade respiratória. Mas é porque o ar não está entrando, então o sistema entra em colapso e tenta fazer alguma coisa. Entra em crise, né? Entra em Mesmo crise. que seja uma pessoa que não tenha asma, né? Muitos dos asmáticos usam o broncodilatador ou alguma coisa durante a noite. Tá. Muito legal saber disso. Agora, doutor, a gente vai falar já de tratamento e tudo mais, né? Mas para começar, toda vez que a gente fala principalmente de apneia do sono, esses distúrbios aí durante o sono, fala-se de um aparelho que chama CPAP. Queria que você falasse sobre ele, se é uma maneira de tratar ou se na verdade não é bem um tratamento. Se é para resolver ali a situação. E quando a gente vê, hoje tem aparelhos modernos, né? Mas você observa ali, imagina você todo dia dormir preso a uma máquina, né? Você tem uma máscara ali que precisa, enfim. E queria que você falasse um pouquinho sobre o aparelho. Muita gente hoje faz uso do CPAP e diz que a qualidade de vida melhorou muito, mas aqui estou pensando, será que já tem tratamento melhor para fazer?
Muito bom. Olha, vocês viram que ela fez a lição de casa direitinho. Ela tá com tudo anotado ali, ó. Fiz, né? É, nossa, parabéns, viu? Legal. Ela já vem com o CPAP, tudo bacana. Legal. Bom, gente, o CPAP é aquilo que a Denise falou para vocês, né? Que é uma máscarazinha, às vezes 2 canulazinhas, que vai injetar o ar no sistema. Isso é o que é mais usado na medicina. Porque lembra que nós falamos ainda há pouco, só o dentista pode lidar com a questão do espaço de arcada. Não estou fazendo nenhum tipo de preconceito, mas o médico, ele não tem treinamento para lidar, a não ser os médicos europeus, que eles já têm uma formação e depois eles podem se tornar dentistas, né? Mas mesmo assim, ele vai ter que se especializar em odontologia para poder atuar. E dentro desse contexto, o que acontece? O CPAP, ele é um sistema que pressuriza o ar na entrada e realmente ajuda muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que se adaptam com o aparelho, dormem bem com ele, porque ele está injetando o ar sob pressão e aí ele acorda melhor, repousa melhor e tudo mais. Ainda assim, veja, eu gosto muito das causas. O CPAP não trata a causa. Não estamos tratando as causas, perfeito. Né? Mas é um recurso, é uma alternativa para as pessoas e ajuda muitas pessoas. Eu recebo um número grande de pacientes, adultos no caso, né? Que são usuários do CPAP, mas não conseguem se adaptar. Imagina. Gente que comprou e deixou guardado na estante. Imagina. Não consegue se adaptar. E aí nos procura para usar um dispositivo bucal, um aparelho, que vai criar um mecanismo para que ele respire. Então, o CPAP é uma das formas de tratamento, né? Então, para quem se adapta, ele até funciona. Mas eu me pergunto se no longo prazo vai ter. E o desconforto que você falou. Não está tratando uma a causa. Coisa que está ali, tem um caninho, você não consegue girar direito na cama, né? É gostoso dar umas roladinhas na cama ali, né? Não vai conseguir. A posição, às vezes, de dormir tem que se ajustar. O parceiro ou a parceira que está dormindo ali junto estranha, faz um pouco de barulho. A maquininha faz um pouco de barulho. Então, são alguns aspectos negativos desse processo. Perfeito. Antes de ir para o intervalo, eu deixei uma questão aqui para a gente abordar do dentista como profissional de saúde de primeiro contato, inclusive para abordar essas questões, de dizer, né? E aí acho muito que também depende do dentista para perguntar se a gente dorme bem, se tem alguma queixa, né? Se alguém já falou que a gente ronca, né? Então, a gente também depende, aqui me coloco como paciente, de uma boa anamnese. Aí a anamnese ela pode ser mais direcionada para um lado ou para outro, mas a gente está falando algo aqui que é qualidade de vida. E se é o dentista, que é o profissional de saúde, que pode trabalhar essas questões aí do espaço, da nossa boca e da língua, por que não todo dentista abordar isso, né? Sem dúvida. Bom, assim, infelizmente, ainda somos poucos os dentistas que têm a habilidade de fazer esse padrão de diagnóstico, né? É uma ciência que vem crescendo mundo afora, Brasil também, mas ainda somos poucos os profissionais que conseguem fazer esse diagnóstico adequado, né? Então, hoje, por exemplo, quando um paciente chega, nós começamos o diagnóstico através desse processo de crescimento de arcada. Nós temos uma análise que a gente pode abordar num outro momento, que é a relação do crescimento da arcada com a postura esquelética. Então, eu uso este aspecto como análise, né? Então, eu faço foto do paciente de pé, em vários ângulos. Até a nossa postura tem a ver com a boca? Com toda certeza. Com toda certeza, porque olhando para a postura esquelética do paciente, eu confirmo se ele teve ou não teve falha de crescimento. Então, a gente faz todo um processo e, na dúvida, aí vai polissonografia, ressonância, tomografia, se necessário, para que você feche aquele diagnóstico e faça um tratamento adequado para ele. Né? Então, muito legal. Então, deveria ser assim, mas não são todos os profissionais. Infelizmente, ainda somos poucos os dentistas que têm essa habilidade de fazer esse diagnóstico. Muito legal, para que isso possa ser levado em consideração e que você tenha o melhor tratamento. Quando a gente começa a ir na infância, já a gente vai falar desse dispositivo intraoral, né? Mas se você começa na infância, que eu sempre coloco aqui como um momento chave para a gente lançar mão das ferramentas e aí, né, você já muda a estrutura ali como um todo e deixa todo o cenário perfeitinho. Pode ser que não precise usar? Sim.
A ideia começou mais cedo. É uma família que, de repente, tem muitos casos e aí a família já está de olho. Leva, a criança vai fazer todo o tratamento ortopédico, é com aparelho que faz. Com aparelho. Hoje a gente sabe que tem algum, não sei se é para essa idade, me corrija por favor, mas tem algumas opções aí, até dos alinhadores invisíveis, tem uma classe aí diferente, né, para as crianças menores, e tem o aparelho, como a gente costuma ver, aquele que abre a arcada, que dá o... Expansorzinho, né? Isso, né? Tudo isso pode ser usado, tem indicação? Bom, o que acontece é assim, quando a gente começa a tratar na criança, é justamente para que ela não precise usar nada no futuro. Perfeito. Nem CPAP, nem ser submetida a cirurgia, nem aparelho para tratar ronco e apneia, aparelho bucal, né? Perfeito. Que é uma das nossas grandes, assim, dos nossos grandes recursos, né? Então, o que nós fazemos? Eu gosto muito do termo biorreprogramação bucal, que é como a gente nominou o trabalho que a gente faz. Eu gosto de pensar que eu sou um biorreprogramador. Na verdade, todo profissional de saúde é um biorreprogramador. De acordo com o que ele vai fazer naquele ser, ele vai criar uma programação e uma resposta, que pode ser positiva ou não, né? Então, quando você pega a criança com aparelhos específicos, você não só consegue estimular o crescimento, como compensar a deficiência, esses garotinhos que eu contei. Por que que em poucos meses eles não têm mais gripe, nem resfriado e nem roncam mais? Eu não consegui corrigir toda a arcada, leva tempo para que isso aconteça. Mas nós colocamos um aparelho que desse mais espaço para que a língua se acomodasse. Então o aparelho compensou, suplementou a deficiência enquanto se faz a correção. Aí ele sai do quadro rapidinho, enquanto a gente corrige o que tem que fazer. Muito legal. Então, a criança já está sendo beneficiada ali, porque esses quadros são terror das mães e da família, né? Você já melhora ali e no futuro você ainda tem o benefício que é de não precisar fazer uso do que a gente vai falar aqui, mas que também é sempre uma opção, quero entender, tá? Porque na internet hoje, doutor, tem tudo. Sim. Site chinês, tudo. Compra aparelhinho para ronco na internet. Isso. Esquenta na água e põe na boca. Aquilo não presta. Já a gente fala sobre isso, até dos riscos, né? Imagina, estou pensando aqui em algo que é personalizado, então feito sob medida para mim. Então, para a necessidade, né, que se tem, já a gente fala sobre isso. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Deixa eu ver, perguntinha da Kátia, aqui de São Paulo. Estou casada há 20 anos e meu marido sempre roncou. Agora estou tendo insônia e fica mais difícil ainda eu conseguir dormir. Ele não vai atrás de médico e está acima do peso. O que eu faço? Obrigada, Kátia, pela sua pergunta. Eu que agradeço, Kátia. Vou agradecer aqui, em nome da Denise também, porque assim... Homem tem essa coisa de ser meio turrão, meio resistente, mas ele precisa saber que, assim, é aquela conta enfiada dentro da gaveta. Daqui a pouco ela fica impagável. E uma coisa é certa, uma hora nós vamos à falência. A vida termina. Mas com que condições a gente quer chegar lá? Então, a pessoa não precisa ter um infarto para tomar o primeiro passo. Ela precisa começar a se conscientizar de que isso é um problema grave e ela precisa buscar ajuda quando está começando. Se ele já ronca há 20 anos, então a gente brinca, né? Já é profissional no assunto, porque, nossa, e coitado, ainda foi ter problema de insônia ainda. Então, isso é clássico, vida, né? Porque... a gente ouve histórias de gente que ficou com otite por causa do marido que ronca. Tem coisas assim que você não acredita, por causa da intensidade do ronco. Então, é um assunto que tem que ser apresentado para ele de forma assim, isso é a sua saúde, não é a minha, né? Porque se ela argumentar, eu não estou conseguindo dormir, aí entra aquela guerrinha e não vai para frente. Mas, ó, você está doente. Essa é a abordagem. Tem que conscientizar ele de que ele está doente, ele precisa de tratamento. Ele não está conseguindo respirar quanto ele deveria, o corpo dele está em sofrimento. Então, muitos problemas podem surgir por causa disso. E o ganho de peso piora o fluxo respiratório. Não é a causa. Perfeito. Era aí que eu queria chegar. Ele agrava o processo. Por exemplo, aquilo que você falou no início. Cansaço aumenta o ronco? Aumenta.
Comeu muito pouco antes de dormir? Aumenta o ronco. Ingeriu álcool? Aumenta o ronco, né? Gripes e resfriados? Pode fazer uma pessoa que nunca roncou roncar? Sim. E o ganho de peso também. Agrava o processo, não é a causa. Num processo onde o paciente está com uma obesidade mórbida, 150, 200 quilos, aí a obesidade passa a ser o fator gerador do problema ronco e apneia, né? Mas num nível mais comum, sei lá, 20 quilos a mais, coisa assim, não pode é o caso. agravar, né, piorar ali a questão Exato. do barulho e da condição como um todo, né? Porque Sem dúvida. dá mais cansaço, enfim. E aí a questão, tem gente que emagrece, aí para de ser o transtorno, mas na verdade não é que parou de roncar. Só ficou possível de voltar a dormir ali quando a pessoa acorda, né? A esposa acordou e aí o marido já perdeu algum peso, e não é tanto barulho, ela consegue voltar a dormir. Mas gostei muito dessa questão da abordagem também, né? De como você coloca isso. Porque se você reclama que não está conseguindo dormir, então a pessoa vai te dizer o problema é seu. Exato. Né? Não, na verdade, não é. Porque é você que está com o corpo precisando dessa ajuda, que é mesmo quando ronca. Então, o doutor explicou aqui pra gente, é um sinal de alerta e tomar essa atitude. Sem dúvida. Do início, então, do começo, doutor, quando a pessoa chega no seu consultório e aí, felizmente, ela vai ter essa aula, né? Vai receber essa aula, se essa for a queixa dela. Quanto tempo para ela poder começar a fazer um tratamento e ter mais qualidade de vida? Normalmente, ela começa a usar um dispositivo que nós chamamos de DARA, dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Nós criamos esse dispositivo em 1994. Já tratamos milhares de pacientes no Brasil todo e pacientes de outras partes do mundo que vêm para o Brasil para se tratar, porque é um dos poucos dispositivos para tratar ronco e apneia que é individual. A parte de baixo encaixa aqui e a de cima fica solta. Ela não fica uma coisa encaixada na outra. É um dos poucos do mundo. Para falar a verdade, eu nunca vi um outro assim. Nós dedicamos muito tempo para criar esse sistema. Você e sua equipe criaram Sim, esse dispositivo? Porque eu já vi alguns, eles são presos mesmo. exato. Esse não é preso. Não. Esses que vendem na internet também é preso, né? Ele já vem no formato de monobloco. Não é feito pra você. Esse tá divididinho, o nosso dente ele é moldado pra gente, como é isso? Então, faz-se a moldagem ou o escaneamento da boca. Tá. Em 15 dias, mais ou menos, o aparelho está pronto, ele começa a usar. O aparelho já é desenhado para ampliar os espaços para a língua. A gente sabe que o problema é o espaço para a língua. Não que a língua é o problema, é o espaço para ela que é o problema. Então a gente fala assim, rainha da boca, toma aqui o seu palácio. Tá. Aí a língua pega, se acomoda ali e se ela usa o espaço que nós demos para ela, a via respiratória fica livre e ele passa a respirar. Mas isso não muda, esse aparelho, ele não muda a posição dos dentes, somente enquanto ele está em uso. Podemos fazer as duas coisas. Tá. Nós podemos usar um recurso para um DARA, né, para fazer a compensação e a suplementação, que aí o aparelho ele usa só para dormir e tudo bem, mas podemos usar uma outra versão onde nós combinamos os alinhadores invisíveis com esse mecanismo que é o DARA, que é o Clear Balance DARA. Aí nós vamos recuperar os espaços da arcada, as falhas de crescimento que forem possíveis no paciente adulto, já para dar mais espaço para a língua, estimular outras questões. E, ao mesmo tempo que ele está corrigindo os dentes, ele está trabalhando a questão respiratória. Então, quando ele respira mais e melhor, o ronco diminui ou é eliminado, a apneia diminui ou é eliminada. Muito legal. Já você me fala se repete exame usando o dispositivo para saber se tá certo, se a própria condição da pessoa, né, de estar mais descansada ou de não ter mais a queixa da esposa ou do marido também já são um sinal importante. E o acompanhamento, tá? Hoje, e aí depois do início da pandemia, os casos de bruxismo, por exemplo, que não é o nosso tema, mas a gente está falando de boca, dá pra gente trazer aqui, aumentaram demais, doutor. E aí, falando de um dispositivo como esse, será que ele pode? Não responde ainda. Será que o dispositivo já pode me ajudar também com a questão do bruxismo? Porque
tem dispositivos para o bruxismo, mas você não tem só bruxismo. Você tem bruxismo e você tem o ronco. Eu tô com a língua coçando para responder. Já. Depois. Já. Deixa eu vir com perguntinha do público. Tem mais uma perguntinha? Vamos colocar na tela, chega através do nosso WhatsApp. Antônio faz pergunta aqui para nós. Existe alguma posição específica que influencia o sono? Posição para dormir. Legal essa pergunta, Antônio. Obrigada, doutor. Existe. Ainda não respondemos aquela, né? Não. Vamos fazer mistério. Isso, já você me responde aquela. Só no finalzinho do programa. Já. Tá bom. No próximo bloco a gente já começa falando, eu não aguento também muito esperar. Você também Eu quero saber a resposta. Então tá bom. Bom, a pergunta do Antônio foi muito boa. No passado, se acreditar... Bom, a pior posição para respiração é de barriga para cima. A pior, tá. Aí entra, né? Mais uma vez entra a boca, porque o queixo tende a ir mais para trás. A língua também vai mais para Aí trás. a língua vai mais para trás. Tá bom. E pronto, você já entendeu tudo. O espaço então, para o já público fica menor. entender é isso. Tá. A língua cai, o queixo cai, bloqueia mais a via respiratória. Tá bom. Então, o paciente ronca mais. No passado, os médicos... A gente tá nisso há muito tempo, né? Os médicos falavam assim, costura uma bola de tênis no seu pijama e deixa ali. Porque quando você deitar de barriga para cima, vai incomodar, você vai rodar para o lado. Isso. Né? Então, da posição para dormir, o que a gente sabe até hoje, que a melhor posição para a respiração é lateral. Mas o ideal é que alterne o lado, não durma sempre do mesmo lado. A minha tese é de que se a pessoa, por exemplo, deita sempre para o lado esquerdo, por exemplo, a narina esquerda vai obstruir, vai formar o desvio de septo. Porque se a língua não tem o espaço suficiente, o ar não vai passar 100%, né? Então, vai acabar criando uma obstrução do lado onde ele se deita mais. De barriga para cima essa dificuldade e para baixo você nunca vai conseguir. A cabeça tem que ficar virada para um lado ou para o outro, fica meio desconfortável. A coluna sofre também, né? Então sofre. Então, de lado, com o travesseiro no meio das pernas para o quadril não rodar, parece, as pesquisas apontam para ser a melhor posição até hoje. Perfeito. Enquanto eu me posiciono para dar um recado, doutor, fala um pouco, segurando aquela pergunta, já eu volto com ela. De quanto em quanto tempo a pessoa que está em tratamento, já a gente fala do tratamento pormenorizado ali, né? Quais são os passos, se troca o dispositivo de tempos em tempos, mas de quanto em quanto tempo você quer ver esse paciente que está com você, fazendo o tratamento com o seu dispositivo bucal, né? Intraoral, para ronco e apneia? Olha, eu falo o seguinte, eu quero mesmo que o paciente. Então, se ele está roncando, eu quero ver ele mais rápido. Eu quero que ele vá, uma vez por semana, ele vai uma vez a cada 15 dias ou 20 dias, ele vai para lá. Mas, se ele está tendo a resposta, a gente vai espaçando, 30, 45, vamos aumentando o prazo de retorno dele. E assim a gente vai cuidando. Nós estamos de volta, hoje falando sobre ronco e apneia do sono com o cirurgião dentista Dr. Rogério Pavan. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida pelo WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Falei que eu não ia demorar tanto para retomar aquela pergunta que todo mundo quer saber, doutor. Não é só o ronco e a apneia do sono. Hoje as pessoas têm muito bruxismo e aí... Pensa, você já usa a plaquinha do bruxismo, aí você ronca, aí é desconfortável, aí você quer resolver. O doutor falou de um aparelho que também é para colocar dentro da boca. Você fala, cuido do bruxismo ou cuido do ronco e apneia do sono? Doutor, responde pra gente. Quero saber, aumentou demais o número de pessoas que tem bruxismo, né? Com certeza. Mas vamos responder depois essa? Não, brincadeira. Eu não vou aumentar, doutor, quero saber. Bom, na verdade, toda vez que um paciente chega no consultório, nós procuramos avaliar todas as questões que ele tem. Tá. Então, quando nós desenhamos esse dispositivo, que se chama DARA, dispositivo anti-ronco e anti-apneia, nós pensamos na questão do bruxismo também. Então, ele já é desenhado de uma forma a proteger em relação à possibilidade de ranger os dentes. Então, ele elimina a possibilidade de ranger os dentes. E mais do que isso, ele passa por uma programação de ajustes na superfície para tratar o bruxismo.
O que nós entendemos como causa principal do bruxismo? Quando os dentes, eles aparentemente estão encaixados perfeitamente, mas existe alguma diferença. Essa diferença, eu vou só dar uma pincelada rapidinho, porque é um assunto para a gente falar bastante. Tá. Pode estar relacionado a alterações de desvios que a arcada tem. Esses desvios podem ser do crescimento errado, mas pode ser também de uma torção craniana, que é o deslocamento de 2 ossinhos na base do crânio, chamado síndrome da bola de boliche. Tá? Esses ossinhos se deslocam, um olhinho vai mais para frente, outro vai mais para trás, um para cima, outro para baixo, e aí a arcada roda. E aí é um dos fatores que desencadeiam o bruxismo também. Na fase adulta. Na fase adulta ou na criança criança. também. Tem criança que tem bruxismo. E já tem que tratar. 3, 4 aninhos, tá aquele barulhão assim, os pais ficam assustados, falam, vai quebrar o dente. E quebra mesmo, né? Pode quebrar. Pode quebrar. Criança é menos comum, mas desgasta muito. Adultos racha o dente no meio, perde o dente. E é aquilo que você estava falando, poxa, colocar um dente gasta um dinheirão, né? Implante, coroa e tal. Uma plaquinha é muito mais barata. Com certeza. Né? Então, pode usar uma placa, por exemplo, pode usar um Dara e já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Já? Então, deixa eu entender. O dispositivo que você criou, você e sua equipe, doutor, ele faz tanto a questão do alinhamento dos dentes, então ele pode ser Ele é um aparelho que vai trabalhar nessa parte ortodôntica e, além disso, ele cuida de ronco, apneia do sono e bruxismo. Quer ver? A história fica legal se a gente pensar dessa forma. Olha só. Nós não falamos que temos que tratar as causas? Perfeito. Né? Chega um paciente, eu vejo que ele teve falhas de crescimento, ok? Eu não posso tratar falhas de crescimento, salvo se eu fizer cirurgias na arcada, Perfeito. que eu não sou tão Ortognática, favorável. né? Cirurgias ortognáticas. Tá. Assim, eu acho que tudo bem, tem casos que é aplicável, mas eu procuro evitar isso. Eu procurei não me posicionar contra, mas uma alternativa para quem não quer fazer a cirurgia. O paciente adulto costuma declinar, né? É isso. Daí o que acontece? Aí eu vejo que a arcada dele, por exemplo, está com os dentinhos inclinados para dentro. Está roubando espaço da via respiratória, da língua e, consequentemente, da via respiratória. Então, já está com os dentinhos meio tortinhos. Aí eu pego e falo, olha, nós podemos corrigir esses dentes, ampliar o espaço para a sua língua. Você vai ter menor dependência do Dara, porque você já vai ter uma condição respiratória melhor, mesmo durante o seu dia. E aí o Dara vai ter uma ação mais eficaz, porque a gente corrigiu aquilo que podia ser corrigido. Então a filosofia é simples. Corrige-se o que pode ser corrigido e o que não pode, compensa. Muito legal. Você falou que pode ser tanto feito, né, o aparelho por molde, ou o dispositivo, né, por moldagem, que a gente sabe como que funciona, ou pelo escaneamento. Tem vantagem de poder fazer o escaneamento? Eu sempre penso, como paciente, a gente consegue ver na tela, né? Então, é gostoso de ver o que mudou ali, né? Então, veja, na Odontobalance, hoje a gente faz o seguinte, se o paciente vai usar um sistema de compensação e suplementação clássico, que não vai mexer com os dentes, a moldagem é mais simples. Perfeito, perfeito. Agora, se ele quer corrigir os dentinhos, aí o escaneamento é a melhor alternativa, porque você copia, digitaliza a arcada, bota no computador, cria toda a sequência de trocas que ele vai precisar fazer, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, dependendo do caso, e aí você vai criar modelos digitais que você já tem todos preparados ali. Imagina moldar. No passado, quando nós começamos, era assim, moldava, pegava o modelo, cortava em vários pedacinhos, mexia com os dentinhos. Nós pegamos a coisa lá atrás, né? Hoje, com a modernidade, facilitou muito. Então, o escaneamento, sem dúvida nenhuma, é a melhor alternativa quando se vai corrigir. Muito mais tecnologia, muito mais precisão para corrigir os dentes. Perfeito. Perguntinha do público. Já a gente fala do material aí desse dispositivo, tá? Tá bom. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela. Pergunta da Maria de Lourdes, de Curitiba, no Paraná. Boa tarde. Comecei a roncar há pouco tempo, depois que eu fiz um implante num dente. Será que isso pode influenciar? Obrigada, Maria de Lourdes. Ótima pergunta. Então, assim, pode ter sido coincidência, mas vamos pensar que não foi. Se não foi, o que aconteceu? Vamos dizer que ela fez ali um implante e o dentista, quando foi procurar a melhor região,
ele colocou o implante mais para dentro da boca. E ela já tinha uma situação limítrofe. Estava assim, já quase para começar. E o implante foi e deu uma empurradinha na língua, a língua teve que recuar mais para trás. Pronto. Aí começou o problema. Essa é a hipótese, né? Uma hipótese do que pode ter acontecido. Agora, quem tem implante pode usar o seu dispositivo? Pode. Pode. Até corrigir os dentes, pode com o implante. Então, o implante não se mexe. O implante não vai mexer. Tá. Então, vamos dizer que tá aqui os dedos. Não sei se a câmera consegue pegar, mas aí o implante fica parado e os outros dentes se mexem. Tá. Né? Então, Você os ganha dentes... espaço de qualquer maneira. E depois você troca a capinha do implante. Ah, perfeito. Legal. Então, não tem precisa muitos mexer casos assim. no implante, no pino, né? Você mexe a estrutura de fora. Ele serve como ancoragem, um ponto que sustenta a gente, faz a movimentação dos demais, cria o espaço que a língua precisa, depois tira aquela capinha, põe uma outra no lugar, fica tudo alinhadinho. E o perigo de voltar, doutor? Porque toda a vida... Bom, tem gente que usou aparelho fixo, né, dos analógicos ali, metálicos, 5, 6, 7, 9 anos. Aí corrigiu, deu tudo certo, fez a retirada ali do aparelho e 10 anos depois, menos às vezes, espaço de tempo mais curto, tá tudo de volta. Tá tudo de volta. Isso é verdade. Primeiro, causa. A gente tem que entender causas. Então, vamos lá. O aparelho fixo, ele tem um problema que nós descobrimos em 2014. Existe um tamanho de arco para todas as pessoas. Então, veja, você se usar aparelho fixo pode ter problemas. Porque a sua arcada, você tem um padrão de rosto que é mais larguinho, a gente chama de braquicefálico. O aparelho fixo pode gerar um estreitamento no seu arco dentário, porque ele não é compatível para você. E que não é algo desejado, né? Exato. Tá. Hoje está se desenvolvendo no tamanho PMG, mas muitas das pessoas usaram aparelhos que não eram compatíveis para ela. Então, forçou o dente para uma posição, mas que não é uma posição estável, equilibrada. E nós temos que lembrar que o lábio faz força para dentro, a bochecha faz força para dentro, a língua faz força para fora, faz para os lados, um dente apoia no outro, sustenta, tudo equilibradinho. Então, nós temos que entender esse sistema e achar o ponto de equilíbrio. Quando é um paciente adulto, aí você tem que usar sistemas de contenção. Eu não gosto da contenção que põe atrás do dentinho aqui embaixo. Que é bem comum. E nem em cima. Porque esse tipo de contenção trava uma coisa que chama bomba crânio-sacral. Que a gente pode uma hora explicar. Tem um site que eu fiz que chama Síndrome da Bola de Boliche. Você pode consultar lá, a gente explica esse processo. Então, nós usamos contenções baseadas nos sistemas dos alinhadores, né? Os alinhadores invisíveis. E o alinhador dá menor... O número de recidiva é muito menor com o alinhador quando comparado com o fixo. E aí, com o alinhador, você usaria quanto tempo essa contenção? O dia todo? Usa apenas para dormir, na maioria dos casos. E tem que trocar. Por um período durante o dia, logo depois do tratamento. Sim. E depois só para dormir. Só para dormir. E tem que trocar esse dispositivo com o tempo? Quanto tempo dura um parzinho desse aí da contenção? A maioria deles dura 6 meses a 1 ano. Tá bom. Né? E aí pode trocar. Mas, em geral, nós criamos uma versão de contenção baseado num outro sistema que nós desenvolvemos chamado Polis. O Polis é um aparelho que também amplia a parte respiratória. E aí a gente coloca esse aparelho para dormir e, ao mesmo tempo, ele faz a contenção dos dentes. Muito legal. Muito legal. Une o útil ao agradável. Com certeza, com certeza. E te mantém em contato com o especialista também, né? Eu acho que é legal ter o profissional de confiança para você voltar, né? Tive algum problema, olha, percebi, fiquei sem usar, viu, doutor? Porque deve acontecer isso também. E o Polis dura de 5 a 10 anos. Uau! Que Então, material? A gente está falando de que material? Tanto para o dispositivo para o ronco e apneia, quanto esse que a gente está falando aqui? Mesmo dispositivo? São, assim, material? São alguns materiais. Por exemplo, os alinhadores usam um tipo de plástico, né? Que é uma mistura, a indústria não revela muito bem. Tá. Polietileno, polipropileno. Que não é aquela moldeirinha de silicone do clareamento. Não, é outro. Tá bom. Né? É outro tipo. Tem que ter uma característica específica. Depois, a gente usa resina acrílica, que ela tem 2 tipos, autopolimerizável e termopolimerizável. Por exemplo, quando nós vamos confeccionar um Dara e eu quero que ele dure 5 a 10 anos, eu já tenho casos de pacientes que durou 17 anos o aparelho dele, aí a gente faz de
termopolimerizável, que ela é uma resina mais durável, tem menos porosidade, né? Então ela tem uma característica benéfica nesse sentido. Para cuidar desses dispositivos, doutor? Simples, né? Quando tira, a maioria das pessoas usa para dormir, tira pela manhã, escova e guarda na caixinha. Só isso. Muito legal. É um sinal, deixei de usar, fui viajar, passei um mês fora. Não sei se um mês é tempo de fazer toda essa mudança, mas só um exemplo. Voltei, não serve mais. Ou tá muito justo, tá desconfortável. Precisa voltar a visitar o doutor Rogério. Ou o dentista que está acompanhando o caso, né? Volta, aconteceu isso. Exatamente essa história que você contou. Uma paciente, ela foi... Não fui eu. Ela de origem japonesa. Ela teve uma oportunidade, foi viajar para o Japão. Não levou o aparelho. Passou um mês no Japão. Quando voltou, não encaixava mais. E ela demorou para procurar. E aí acabou que tendo que fazer um outro aparelho, né? Tá. E aí, assim, e a gente falou aqui tanto do tratamento de ronco e apneia quanto de bruxismo, os riscos de ficar sem é ter esse apertamento e ranger os dentes, e aí você tem desgaste, né? Porque quando tá com o aparelho, tá com o dispositivo, você protege o dente. Por isso que é importante buscar essa situação de equilíbrio, né? Se for possível, corrige-se a posição dos dentes. Se for possível, indicado, corrija a torção craniana, o síndrome da boliboliche. Mesmo assim, não conseguiu o equilíbrio total, na superfície do aparelho, cria-se um processo de ajuste para que a musculatura fique equilibrada. Em cima e embaixo, né? Cima e não embaixo. É preso, você falou. Não é preso. O de cima, livre do de baixo. Legal. Mais perguntinha do público. Vamos ver se eu consigo dar conta dessas perguntinhas que chegaram aqui. Fátima, aqui de São Paulo. Eu tenho apneia, fiz polissonografia, passei a usar o CPAP, mas não me adaptei. Gostaria de saber se tem medicamento ou outro método que me ajude. Obrigada. Obrigada, Fátima. É justamente sobre isso que o doutor está falando. Exatamente. Tem, né? Acho que a Fátima não pegou o programa do começo, mas a Fátima depois volta lá. Isso. Logo vai estar lá no YouTube, você vai ver direitinho o programa todo. Mas eu vou responder para você, tá? Obrigado pela sua pergunta. Então, medicamento não tem. Tá? Porque é um problema físico. O ar não consegue passar na via respiratória. E aí os métodos são cirurgia, que tem que ver se o caso está indicado ou não, o CPAP, que você tentou, não conseguiu se adaptar, e dos métodos que realmente funcionam, aí entram os aparelhos bucais. Para você ter uma ideia, Fátima, existem mais de 1000 patentes de aparelhos bucais para tratar ronco e apneia no mundo inteiro. Nós temos um deles. Esse dispositivo nós desenvolvemos desde 1994, vai fazer 30 anos da existência dele, e milhares de casos foram tratados. E nós conseguimos tratar apneias leves, moderadas e severas, que poucos dentistas conseguem fazer. Muito legal. Mais perguntinha do público, vamos colocar na tela, vamos ver o que chegou para nós. Maria Santos, aqui de São Paulo. Boa tarde, Denise. Doutor Rogério, boa tarde, Maria. Tenho 60 anos, gostaria de saber se a operação de correção do desvio de septo resolveria o meu problema de ronco. Obrigada, Maria. Excelente, Maria. Então, se o desvio de septo for a causa original de todo o problema, por exemplo, você teve um acidente e aí obstruiu a sua via respiratória. Aí você, fazendo a cirurgia, desobstruindo, resolve o problema. Mas existe a possibilidade de você, além de ter o desvio de septo, tem também o problema de espaço da sua língua. Então, faz a cirurgia do desvio de septo, melhora o fluxo respiratório, pode ficar até boa por um tempo, mas se o problema da língua também estiver presente, depois ele volta. Mais uma perguntinha através do nosso WhatsApp. Aproveita então a oportunidade, como fez a Kátia Valéria, de Minas Gerais. Boa tarde, gostaria de saber se o ronco influencia na ansiedade. O doutor falou aqui mais ou menos de uma cadeia ali do ronco, né? Certamente a pessoa fica mais ansiosa, né? Ah, sim, porque vamos entender o nosso corpo. Eu tenho, se você me permite, eu vou falar, eu fiz um programa exatamente sobre isso, tá no meu canal do YouTube, né? Como que a boca pode interferir na ansiedade? E tem vários fatores, e o ronco também é um. Se você está respirando menos do que deveria, o seu corpo sabe disso. Você talvez não saiba, mas o seu corpo sabe, porque ele tem 3,8 bilhões de anos de evolução.
né? Então ele tem toda essa sabedoria dentro dele. Ele sabe que está com problema. E aí ele cria mecanismos que pode ir para a ansiedade, como pode ir para a depressão também, né? O corpo vai manifestar de acordo com a característica daquele ser. Mas ele começa a manifestar sintomas porque ele não está equilibrado. Muito legal. Será que dá tempo da nossa última perguntinha? Tem mais um minutinho, doutor. Você Vamos que ver manda. se a gente consegue. Um desafio, hein? Vani Alves, boa tarde. Gostaria de saber se quem tem dentadura pode usar aparelho para o ronco. Boa pergunta. Pode sim, mas precisamos ver. Primeiro passo que eu faço é, a dentadura está certa? Perfeito. Atende os espaços da língua? A língua é a rainha, a gente tem que cuidar com ela Tem que deixar com o máximo espaço de carinho. pra ela, tá. Senão a gente troca a prótese e adequa a prótese. Tem 70% de resolver o ronco só trocando a prótese. Senão, usa o aparelho. Muito legal. Vou deixar o contato aqui do doutor, @Rogério Pavan Oficial, 2 Fs, Rogério Pavan Oficial. O WhatsApp é 11 947744220 e o telefone fixo é 11 3287 7010. Doutor, obrigada. Bom fim de tarde. Eu viu? que agradeço, para você também, querido, e para todos. Volte outras vezes, adorei. Volta, só me chamar. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado hoje aqui no Consulta ao Doutor. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.